morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Amado, vivemos em um mundo tão maligno, vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas, sempre existem as exceções, então não são todos, mas a maioria do povo, ele está só esperando, sabe, esperando um deslize seu, um projeto que não deu certo seu, para simplesmente lhe criticar e divulgar o seu não sucesso, ou talvez o fracasso em uma área, ou porque alguma coisa não deu certo, mas estão prontos para divulgarem essas coisas. Não é à toa que os programas de fofoca têm uma audiência muito grande, as pessoas gostam disso aí, né? A carne, o lado humano gosta desse lado, né? De ouvir as fofocas e também de, infelizmente, claro, tem suas exceções, mas também de levar. Aleluia. Às vezes, ainda que seja verdade, às vezes é uma verdade, mas é tão dolorosa, sabe? Ela não traz louvor, ela não traz virtude, que mesmo sendo verdade, deve ser esquecido. Aleluia. Por quê? Porque só existe uma coisa a fazer quando você vir seu irmão pecar. Pecado que não é para a morte, a Bíblia diz, orai por ele e por ela. Aleluia. Às vezes nós fazemos tudo menos orar por ele e por ela. Aleluia. Sabe, a essência de Deus é uma essência de ajudar. A essência de Deus é a essência de construir. Deus não está envolvido em destruir a vida das pessoas. Deus não está envolvido, nem está alegre porque alguém se deu mal, porque a coisa não surtiu de maneira perfeita para uma pessoa. Aqui nessa terra, alguns homens e mulheres, por estarem influenciados, né, por uma força, que é uma força que não vem de Deus, uma força maligna, às vezes se alegram com a queda do outro. Mas quero dizer uma coisa, o projeto de Deus, a essência de Deus nunca foi essa. Aleluia. Nunca foi essa. Sempre foi de reconstrução, sempre foi de perdão, sempre foi de ajudar. É que nós muitas vezes não captamos a essência de Deus. A essência de Deus é amor. Há quem diga, tudo bem, mas o amor também repreende. Claro que repreende. Mas ele repreende para construção e não para destruição. Quando um pai, por exemplo, ele repreende seu filho, o filho, né, a mãe repreende seu filho, ele não está ali repreendendo o seu filho porque quer que o filho se dê mal. Repreende o filho porque quer que o filho se dê bem. Porque quer que o filho não repita aqueles erros, ou não incorra naquele erro que pela experiência do pai e da mãe estar vendo antes mesmo do fato acontecer. Aleluia. Então o pai e a mãe chegam ali um pouquinho mais enfático, um pouquinho mais duro, ok? Não chega com um sorriso no rosto. Mas quero dizer uma coisa, o propósito que está envolvido naquela repreensão é para ajudar seus filhos. Então tudo bem, quando Deus também nos corrige, quando Deus nos repreende, Ele quer nos ajudar. A Bíblia diz que Deus repreende aquele que ama, aquele que ama. Então se você quer caminhar com Deus, se você quer ter suas orações atendidas, isso é de extrema importância. Às vezes nós queremos nos envolver com a fé. Mas você sabia que a fé tem tudo a ver com amor? A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Há muitos anos atrás, achava que a fé era algo isolado do amor. Achava que se você poderia viver uma vida raivosa, guardando rancor, né? Com raiva de alguém, né? Outros usam a expressão odiando alguém, e ainda mesmo assim suas orações seriam atendidas e que Deus estaria ouvindo as orações. Tem algo, quando Jesus ensina sobre a questão da fé, ele diz
Quando tu fores orar, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Essa questão do amor de Deus, essa questão do perdão, do ajudar, amado, ela está tão envolvida com a sua fé, mas tão envolvida que se você desprezar, sua fé não funciona. Quanto mais você anda no amor de Deus, quanto mais você é alguém ajudador, que trabalha para o bem, trabalha para a construção, quanto mais você se interessa pelo projeto de querer ver o próximo, a outra pessoa abençoada, quanto mais você se envolve, mesmo que você veja a pessoa cabisbaixo, triste, porque caiu, você se envolve na construção, mais sua vida é abençoada e mais sua fé funciona. Nós precisamos entender isso. Então Jesus diz isso: quando tu fores orar, a oração da fé, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Porque se vós não perdoardes as ofensas sofridas, vosso Pai também que está nos céus não vos perdoará. Então nós precisamos entender isso. Precisamos entender que o combustível, que a força da nossa fé é o amor de Deus. Então veja que maneira carinhosa de Deus nos falar aqui. Ele diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte e por esse não digo que orem. Ok? Talvez alguns que nos acompanham pela internet não esteja tão familiar com essa expressão de morte. A Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de morte. Ok? É bem fácil para você entender. Para a gente voltar aqui, você precisa entender isso. 3 tipos de morte, pelo menos, a Bíblia fala. Quais são elas? A primeira, todo mundo sabe, que é a morte física, onde o coração para de funcionar, seus órgãos param de funcionar, o corpo começa a ficar gelado porque não há mais vida, e aí essa pessoa está oficialmente morta. Aleluia. E aí, felizmente, a não ser pelo poder de Deus, que haja uma ressurreição, mas aí caminha-se, ok? Para que essa pessoa, ou seja, o corpo entre em decomposição. Então vamos lá. Essa morte praticamente todo mundo conhece. É quando alguém na Bíblia, quando a palavra fala de morte, a primeira coisa que vem na mente é a lembrança dessa morte. Porque é essa morte que a maioria entende. A maioria do povo só sabe sobre essa. Só que existe um outro tipo de morte. Tem algo lá em Apocalipse que fala sobre a morte final. Que nesse lugar de morte, a própria morte vai ser lançada lá dentro. Diz que Satanás será lançado lá neste lugar. E isso é chamado de morte. E que lugar é esse? É algo que a Bíblia chama de lago de fogo. É um lago de fogo com enxofre. A Bíblia diz que lá o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Ele realmente é real. Ok? Embora a gente viva nessa atmosfera, ou nessa esfera aqui terrena, né? E a gente não vê esse lugar, biblicamente ele existe. E será a morada eterna de Satanás. E Deus não quer que nenhum da terra vá para lá. Mas é preciso aceitar o Salvador, que é Jesus. Ok? Então vamos lá. O lançamento no lago de fogo, que é chamado de segunda morte, também é morte. Então nós aprendemos o quê? 2 tipos de morte. A morte física, que é onde o corpo humano para de funcionar. E a morte que é a morte eterna, aonde a pessoa vai ser lançada, ou o ser espiritual vai ser lançado no lago de fogo. Ali, aquela prisão eterna é chamado de segunda morte. Segunda morte por quê? Porque morre-se fisicamente aqui, e se passar desse mundo para o outro, sem ter abraçado Jesus como Salvador, depois virá a segunda morte. Ok? Uma morte física, depois uma outra morte que é o lançamento no lago de fogo. Ok, nós falamos de 2. Mas o que aí acontece? Tem mais outra? Tem.
Estou falando assim de maneira bem resumida, porque eu não posso voltar para dar um estudo a você aqui sobre morte. A gente pode voltar um outro momento. Mas lá em Gênesis, quando Deus fez o Adão, ok? Deus fez o Adão, fez a Eva. Lembra que o Senhor falou? Está aí os frutos, podeis comer de todos, até da árvore da vida. Eles podiam comer. Somente desta outro fruto não comerás. Ninguém sabe até hoje que fruto foi. Você não pode comer. Por que não podia comer? O Senhor disse, porque no dia, não era no outro dia, era no dia, era no momento. Porque no dia em que comer, certamente morrerás. Aleluia. Deus criou o homem para ser eterno. Que tragédia, não foi não? Deus criou o homem para viver, nós deveríamos viver eternamente. É claro que já veio a restauração, e aí é outro assunto. Mas eu falo no princípio. No princípio foi assim que Deus fez. Fez o homem para viver eternamente. Aleluia. Não havia morte no homem. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus disse a ele, no dia que você comer, certamente morrerá. E o que aconteceu? Eles comeram. Só que eles não morreram logo fisicamente. Vocês perceberam? Porque Adão e Eva tiveram filhos. Tiveram Caim, tiveram Abel. E tiveram outros filhos. E toda a geração vem dos dois. Aleluia. Então, vamos entender como a coisa funciona. Então, quando Deus disse, no dia que comer certamente morrerás, não se referia à morte física naquele momento. Ok? A morte física ainda passara muitos anos. Os homens na época viviam até, depois do pecado, ainda viveram, muitos homens viveram até mais do que 900 anos. Outros viviam 800, outros 700, outros 600 e pouco. E depois Deus viu que o pecado se alastrou demais, o Senhor diminuiu. E disse, vão viver agora 120. No máximo, 120. E você vê a dificuldade de se chegar aos 100 e alguma coisa. Ok? Então foi assim que o Senhor estabeleceu. Então precisamos o quê? Entender que Deus não se referia à morte física. Não era o parar do corpo que ele se referia. E o lançamento no lago de fogo, que é a segunda morte, também não. Isso ainda vai acontecer. Ninguém foi lançado no lago de fogo. Existe uma coisa chamada Hades. Ok? Existe uma outra coisa chamada lago de fogo. Ninguém ainda foi lançado no lago de fogo. Isso aqui é coisa para o juízo final. Ok? Então nós dispensamos aqui, nós eliminamos dois tipos de morte. O lago de fogo não foi, quando Deus falou, no dia que comer certamente morrerá, não se referia ao lago de fogo. E nem se referia no momento ali à morte física, porque só vieram morrer depois, anos e anos depois. E que morte o Senhor se referia? Que morte? Existe um tipo de morte chamada morte espiritual, que é a morte do espírito da pessoa. O espírito é uma parte eterna. Ele traz os elementos de Deus. Quando Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele e colocou no corpo do homem, da mulher, colocou o espírito dele. Colocou parte dele ali dentro. E o homem passou a estar vivo. Essa parte espiritual, ok? No dia que Adão e Eva comeu, sabe, elas passaram a ter uma natureza destrutiva. Isso se chama morte. É como se eles ficassem escuros, ok? Estavam escuros. Escuro também é um linguajar, uma palavra que nós usamos figurada para falar de algo mal. Quando é algo mal, a gente fala, olha, é escuro. Não é assim? Tem escuridão ali. Escuro quer dizer coisa ruim. Então algo de muito ruim entrou dentro do espírito do homem. Ok? E a palavra chama isso de morte espiritual. Então, essa morte espiritual é isso aqui que Deus está falando. Quando Cristo vem, ele vem para dar vida. E ele morreu para salvar a humanidade. Existe algo que é bem interessante. Quando alguém se chega até Deus, se chega até Jesus, reconhece que Ele é o Salvador, e essa pessoa abraça Ele como seu Salvador,
Lá dentro do espírito dessa pessoa, essa parte que estava morta, que tinha a ausência de Deus, que não tinha o amor de Deus ali dentro, que não tinha a natureza de Deus, que não tinha a bondade de Deus, a benignidade de Deus não havia lá dentro. Sabe, não havia nada de bom lá dentro. Essa maldade, essa morte, esse lado negro que o homem já nasce com ele, quando a gente vai até Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Aleluia. Todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Só que existem pecados, depois da gente ser purificado, e aí é uma história bem, não fique com medo disto, mas existe uma possibilidade de depois de uma pessoa ter sido purificada, ok? Ter sido totalmente nascido de novo, essa pessoa possa realmente abandonar definitivamente ao Senhor. Considerar o sangue de Cristo profano, ok? Isso é uma coisa bem extensa e eu não vou entrar nesse detalhe. Então escute, o que Deus está dizendo aqui? Quando você vir seu irmão cometer algum pecado, o que é que você vai fazer? Você vai se armar para prejudicá-lo, correr para divulgar a notícia, ok? Sem propósito benéfico, procurar alguém para dividir sem que você queira ajudar essa pessoa. A Bíblia diz, se tu vires teu irmão pecar, pecado que não é para a morte, você precisa orar. Aleluia. Orar. Aleluia. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Aleluia. Você viu a expressão, Deus dará vida, está sem vida, mas não está morto? Esse é um assunto bem extenso, mas tudo bem. Orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. Aleluia. Isso aqui é uma coisa bem extensa, mas o nosso foco aqui principal será o quê? Será Deus é um Deus ajudador. Deus chamou você para divulgar as boas obras. São as boas notícias. A palavra do Senhor diz que as boas obras Deus criou para que nós andássemos nela. Aleluia. Esse foi o propósito de Deus, criar boas obras. Não para que ela ficasse ali isolada, mas para que todos nós andássemos nela. É bem verdade que isso é um processo, né? Começamos a andar nas boas obras, um certo dia, às vezes a gente vacila, tropeça, ok? Mas aí a gente reconhece, levanta a cabeça, precisamos andar e evitar tudo isso. Mas enfim, Deus é um Deus ajudador. E Ele espera que nós estejamos prontos para simplesmente ajudar quando nós vimos nosso irmão, aleluia, em pecado. Então, já que Deus, Ele nos direciona a tomarmos essa decisão, eu quero que você, juntamente comigo, leia. Se você não tiver Bíblia, tudo bem, eu vou ler para você. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6 do livro de Gálatas, no versículo 1 diz assim: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Vamos lá, vamos ler novamente? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, é a maneira da Bíblia dizer, se algum homem pecar, for visto pecando, é ofensa, é pecado. Ok, irmãos? Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Encaminhai o tal com espírito de mansidão. O Senhor estava ali querendo ajudar e construir.
Ok. Mas a pergunta é, por que essas verdades não são extensamente praticadas? Por quê? Infelizmente, o lugar que deveria não ter, mas não ter propósito algum, de alguém querer divulgar as más notícias, ou de querer ver alguém mal, esse ambiente deveria ser a congregação. Aleluia. Porque lá na congregação, seja ela qual for, seja ela o nome que se dê, qual for, lá naquele ambiente, ok? Aquele ambiente é um ambiente onde se propaga a palavra de Deus. É um ambiente onde se fala do amor de Deus. É um ambiente onde se fala do perdão de Deus. É um ambiente onde se fala da bondade de Deus, da ajuda de Deus. É um ambiente que é preparado para o lado bom. Ali as pessoas são treinadas a se tornarem boas pessoas. Ali as pessoas são treinadas a terem boas obras. Ali as pessoas são treinadas a orarem pelo outro, pelo próximo, a ajudarem o próximo. Ali nós somos preparados a parecermos cada dia mais com Jesus. Aleluia. É assim que é a nossa trajetória. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Nós somos conclamados por Deus para crescermos até a maturidade de Cristo. Aleluia. Acredito que ninguém nunca chegou lá, mas esse é o nosso convite. Então, a pergunta é, por que nós não vemos isso? Por que nós vemos tantas brigas e guerras? Por que nós vemos tanta gente vibrando? Porque o pastor famoso, né? Ou porque o irmão que é famoso, ou porque o outro que é simples também, né? Isso aí tem das duas moedas, ok? Porque o ministério que é famoso, porque fulano fez alguma coisa, né? Incorreu em algum erro. Por que se vibra tanto com isso? Por que se alegra tanto com isso? Será que nós temos motivo de nos alegrarmos com isso? Será? A Bíblia diz, deixa aqui o mal, ok? Siga seu próprio curso. Aleluia. Ou seja, o mal, como diz a expressão que diz, o mal por si se destrói. Você não precisa ajudar o mal a se destruir. Ele se destrói sozinho. Você não precisa cooperar para destruir. Você não precisa ter projeto. Foi isso que Jesus ensinou. Continue fazendo o bem. Então veja lá. Por que não encontramos tantos ajudadores? Pessoas querendo andar numa vida de pacificadores. Vocês lembram que, se não me falha a memória, no Sermão do Monte, Jesus diz o quê? Uma das coisas que ele diz, bem-aventurados pacificadores. O que são os pacificadores? Propagadores da paz. Aqueles que estão ali sempre prontos para ajudar. Você lembra por exemplo, se referindo ao lado físico, vocês lembram o que faz, por exemplo, a SAMU? A SAMU. Ela fica ali o dia todinho pronta, esperando o quê? Esperando alguma ocorrência, algum acidente. Para quê? Qual é o propósito dela chegar ali, quando o telefone tocar? Ela vai fazer o quê? Qual é o propósito dela? Ela vai para tentar salvar aquela vida. Não existe outra coisa. Esse é o trabalho. Isso foi criado para isso. O propósito é correr para poder, de alguma maneira, ajudar a salvar aquela vida. Esse é o propósito, não tem outra finalidade. Pode ver que é assim. Agora, imagina que um órgão, certo? Podemos dizer assim, físico, humano, foi criado com este propósito. Você acha que Deus nos criou com qual propósito? Para corrermos na primeira notícia, para fazer o quê? Seja ela boa ou ruim, para fazer o quê? Se alegrar com quem se alegra, ou torcer contra? Ou enxugar a lágrima daquele que está chorando? Deus nos criou para quê? Sério. Eu sei que a maioria corre em uma direção que não é a direção de Deus. Não se entendeu o propósito de Deus. A grande verdade é que nós somos criados para ajudar. A palavra que Deus nos deu
são as boas notícias, são as boas novas. Se tem alguém que está ali aflito, nós chegamos ali dizendo que há uma esperança para essa pessoa. Se tem alguém ali cabisbaixo, ok? Desesperado, nós chegamos dizendo que Deus é a luz e a paz dessa pessoa. É isso que nós entregamos. Entregamos o bem para essas pessoas. Por que esse evangelho que nós somos chamados para proclamarmos? Porque esse evangelho do bem, ok? Lembro mais uma vez a cada um de vocês. O evangelho do bem também tem repreensões, ok? O evangelho do bem tem repreensões. Mas não quer dizer que porque tem repreensões, que o evangelho não é do bem. Nem sempre se chega sorrindo para resolver um problema. Certo? Nem sempre é assim. Às vezes você resolve alguma coisa sorrindo, sabe? Brincando um pouquinho e vai resolvendo uma coisa. Mas às vezes não se resolve desse jeito. Jesus não entrou sorrindo quando entrou no templo. Quando ele percebeu que estavam ali negociando, fazendo do templo, ok? Covil de ladrão, como ele mesmo falou. Jesus não entrou ali sorridente, falando com o pessoal: olha gente, por favor, vocês não estão percebendo que isso está errado? Não. Jesus entrou ali e fez um chicote, e ele saiu derrubando as coisas, ele saiu mostrando a indignação dele. Por quê? Estava fazendo mal? Não. Ele queria que, a partir daquele momento, ali se conscientizasse que não deveria ser feito aquilo ali. Então o propósito por trás daquele ato de Jesus era benéfico. Por isso Jesus nunca errou. Aleluia. Então também o propósito de Deus é assim. Mas Ele sempre nos envia para a construção, para ajudar. E por quê? Nós temos poucos ajudantes, mas muitos vibrantes com a queda do outro, com o fracasso do outro. Por quê? Tem alguma explicação para isso? O versículo já falou para nós, ele traz a explicação dentro do versículo. Olha, diz aqui a palavra do Senhor: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que ele quer dizer é que você também pode você olhe por você, porque você também pode incorrer no mesmo erro também. Mas, o que é que ele diz aqui? Vós que sois espirituais. Aqui ele responde para mim e para você: por que nós não temos tantos homens e mulheres praticando a ajuda dentro das congregações, no meio do povo de Deus? Por quê? Porque alguns irmãos estão de mal do outro. Por quê? Porque alguns irmãos não estão torcendo pelo sucesso do outro. Por quê? Porque algum irmão, quando vê o outro caído, não vai até ali ajudá-lo. Por quê? Porque a maioria não são espirituais, mas sim carnais. Para poder ver e implementar, sabe, esse projeto de Deus para a vida, nós precisamos crescer mais espiritualmente. Nós precisamos passar para um nível espiritual. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. À medida que você vai crescendo no Senhor, espiritualmente se desenvolvendo, você começa a compreender melhor o outro, o próximo. Enquanto você fica na fase da carnalidade, enquanto você não se envolve com Deus, enquanto você não entende direito a palavra do Senhor, sabe, você não deseja como se deve ajudar quem precisa. Infelizmente existem, no meio da igreja, existem dois grupos de pessoas, ok? Existe no meio dos salvos o carnal, que é o neném em Cristo, e existe o espiritual. O espiritual é o neném que cresceu, se desenvolveu e adquiriu maturidade. Ele entende como a coisa deve ser feita. Ele entende que está aqui não para destruir, não para, sabe, derrubar. Ele entende que está aqui para ajudar e para construir. Esse é o projeto de Deus para todos nós. Deus quer que nós sejamos construtores e não destruidores.
A igreja do Senhor Jesus deveria ajudar e ver e fazer as coisas desse jeito. Escuta, lá em Romanos, no capítulo 14, aleluia. Esse capítulo de Romanos 14 todo, se você puder ler ele depois, eu recomendo. Muito, mas muito bonito. Eu vou ler alguns versículos aqui, depois você lê. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, certo? Diz assim, ó, Romanos 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Então, essa pessoa que está enfermo na fé não deixou de ter a fé. Ok? Mas está enfermo na fé. É uma pessoa que abraçou a fé, que ainda está na fé. Não está morta espiritualmente, mas está na fé. Aceitou Jesus. Ok? Mas está enfermo. E aí pode ser várias coisas, estando enfermo. Ok? Essa pessoa pode ser muito duvidosa, essa pessoa pode está no pecado, ok? O que quer dizer que essa pessoa não anda perfeitamente. Então está em um crescimento sadio, saudável. Então diz, ora, quanto aos que estão enfermos na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Aqui o Senhor está preparando a gente para ajudar essas pessoas. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Isso aqui é uma alusão que ele usa aqui, porque ainda hoje se tem muitos irmãos que não acreditam que se pode comer alguns alimentos, ok? Existem pessoas que não comem certo tipo de carne dentro do cristianismo, certo? E tudo bem, nós não vamos ficar debatendo, né, brigando contra essas questões. Comendo ou não, está todo mundo caminhando junto com Jesus. Aleluia. Isso é somente uma questão. É claro, quando alguém quer aprender melhor, é claro que deve ser esclarecido. Mas não se deve fazer guerra por essas coisas. Um crê que pode comer de tudo. Eu como de tudo. Outro não come de tudo. E nós não brigamos por esse motivo. Ok? O apóstolo Paulo diz, comer de tudo que puser na mesa. Aleluia. Comer e comprar de tudo que se vê no açougue. Se tiver com dinheiro, se puder comprar, compre. E quiser comprar, então compre. Você chegou num local, numa casa, sentou na mesa, colocou, é saboroso, você deseja comer, não tem nada que impeça você de comer. Aleluia. O próprio Deus não impede você de comer. Se você não quer comer, é você que se impede de comer, só você mesmo. Pela falta de entendimento, mas tudo bem. Aqui não é um estudo sobre comida. Então diz aqui, havia essas questões lá naquela época. Então, um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Você percebeu? O outro, ele diz, um crê que de tudo pode comer. O outro que é fraco, não é uma virtude. Fraqueza aqui não é uma virtude. Mas também não quer dizer que a pessoa deixou de ser de Deus. Um crê que de tudo pode comer, o outro que é fraco come só legumes. Veja que não é uma virtude. Mas contanto que ele ande com o Senhor. É nosso irmão também. Ok? Come legumes. O que come, não despreze o que não come. Não se gabe. Não ache que é melhor diante de Deus do que o outro. Havia muito isso naquela época. E o que não come, não julgue o que come, né? O que também não come, não, mas eu que sou o mais santo da história. Aleluia. Porque Deus o recebeu por seu. Então Deus recebeu os dois. Os dois Deus recebeu. É o modo de Deus ensinar as verdades. Olha, quem és tu que julgas o servo alheio? É uma pergunta que Deus faz. Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai.
mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aleluia. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. Aleluia. Mas o versículo 4, o versículo 3 diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Aleluia. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Deixa eu dizer uma coisa para nós ouvirmos e entendermos. Quão maravilhoso é ter a Bíblia esclarecendo a todos nós. Como nós ficaríamos se não tivesse a Bíblia? Se não tivesse as razões de Deus nos ensinando? Sério? Como é que a gente saberia a diferença entre uma coisa que é certa e outra que não é certa? Entendo que Deus diz que escreveu suas leis em nosso coração, ok? E nós, de um modo geral, sabemos uma coisa que é boa e outra que não é boa. Mas minuciosamente precisamos dos detalhes da palavra, ok? Então veja, às vezes nós nos gabamos de quê? Quais são os fracassos mais terríveis? Quais são os pecados mais terríveis? Se pedisse a cada um de vocês aqui, você que nos escuta, entrar no quarto e listar os 5 pecados, os mais perversos que você acha, né? E aí você colocaria, talvez, na sua lista ali, né, o estupro, né? Inclusive teve uma situação séria, né, que não sei se foram 5, se foram 7, uns falam 7, outros falam 5, mas dos 5, se foram 5, 4 são menor de idade e só um que é mais velho. Pegaram, parece, não sei, um parece que era de 10, um de 10, um de 7, né? Me corrija aí depois se eu tiver errado a idade, mas os meninos de minha idade pegaram um de 7, pegaram um de 10, rapaz, e estupraram, estupro coletivo. E filmaram estuprando o menino gritando, aí tem vídeo porque, né, não pode ver as imagens, o menino tudo gritando, não faça isso, faça isso. Filmaram. É brincadeira. Agora está sendo caçado, já foi preso, está sendo caçado. Os próprios criminosos disseram que se entrar vai ser tudo demorado aqui. Agora que coisa, né? Um negócio desse choca. Então, entraria numa lista dos piores pecados, cara, né? E realmente é algo terrível, né? Estuprar, né? Seja quem quer que seja, Pior ainda, né? Pegar assim uma criança, né? Então, por isso que eles estão lutando aí para diminuir, né, a questão da idade, né, a maioridade. Eles querem aí acabar diminuindo um pouco aí, porque realmente a coisa está ficando complicada, certo? Então, o assassinato, né, então entraria muita coisa no meio dessas questões. Só que nós estamos falando em parâmetros humanos. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa absurda, isso, realmente. Mas vamos olhar como Deus olha. Como será que Deus olha? Deus vê tudo isso que é uma agressão? Claro que Deus vê. Mas o que Deus vê a mais também, que nós não vemos? O que Deus vê que nós, em nossa pequena compreensão, não estamos vendo? Então, o que acontece? Nós precisamos o quê? Nós precisamos correr um pouquinho. Nesse mesmo capítulo 14 de Romanos, a gente corre um pouquinho e chega no versículo de número 23. Vamos lá para o 23. Por isso que eu disse que o capítulo 14 é bem interessante, leia todo ele. O versículo 23 do capítulo 14 é o último versículo. Ok? Eu vou ler o 22 e a gente entra no 23, para a gente ter a noção. Tens tu fé, 22 diz assim, tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Vamos lá. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Aí é sério um negócio desse.
toda incredulidade nossa, a Bíblia chama de pecado. Tem crente que já morreu e nunca descobriu isso. Tem crente que está vivo e não sabe disso. Tem crente vivo que, se ouvir isso, ainda não acredita nisso. A palavra diz: o que não é por fé é pecado. Falamos o que aqui? Falamos do estupro, uma coisa horrível. É pecado. Assassinato é pecado. Ok? Mentira é pecado. Prostituição é pecado. Tudo isso é pecado. Mas quem imaginaria que não andar pela fé, ou ser uma pessoa duvidosa, é pecado? Quem imaginaria isso? Tudo que não é de fé é pecado. As pessoas abrem a boca e dizem: olha, sei porque eu tenho uma dificuldade de crer nisso. Na verdade está expressando que está pecando. Simples desse jeito é mesmo? É. Porque não anda pela fé. Cada atitude nossa que não é pela fé caracteriza para Deus pecado. E é pecado, não é somente é pecado. Mas nós não levamos e muitas vezes nem se pede perdão por isso. E agora, como fica? Quantas dúvidas, quantas incredulidades tem no nosso meio expressadas, se fala: porque eu tenho dificuldade de crer, aí eu não acredito bem nessas coisas, aí eu tenho uma fé tão pequena, eu sou tão duvidoso, eu creio mais no negativo do que no positivo, e tantas coisas absurdas sobre fé, sobre crença. Na maioria das vezes ninguém pede perdão por isso. Por que não pede perdão? Porque não achamos que isso seja pecado. Eu vou ler novamente, não é eu que escrevi a Bíblia, não, é Deus. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé, ou seja, que não é pela fé, é pecado. Agora ficou difícil. Tudo que não é pela fé é pecado. A cada dia nós nos convencemos mais ainda que, se Deus não tivesse estabelecido uma tremenda salvação para nós, estávamos todos perdidos. Todos perdidos. Ou acha que isso aqui tem que passar desapercebido? Estamos falando com relação a Deus, que vê tudo. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus sabe que aquilo que não é pela fé é pecado, mas Deus não está aqui para destruir você. Ele está aqui para lhe incentivar. Dizer que isso não é bom, mas que confia em você, confia em mim. Que nós temos a capacidade e a habilidade para ser homens e mulheres crentes no Senhor, confiando no Senhor. Sabe, cada vez que você entra em desespero, você que entregou sua vida para Jesus, você entra num desespero e você fica ali, sabe, ansioso, preocupado. Você sabia que isso, na verdade, é uma expressão de dúvida? Sabia que ali naquele momento você está envolvido dentro de uma prática que não é da fé, e tudo que não é da fé, como é que diz a Bíblia? É pecado. Isso é coisa tão séria que, se você estudar a história de Israel, quando saiu do Egito, praticamente a maioria não entrou na terra prometida, porque Deus achou aquilo uma coisa abominável. Eles infamaram a terra. Por quê? Por que infamaram a terra? Porque não acreditaram. Não foi porque roubaram. Não foi porque roubaram. Não foi porque mataram ninguém. Ok? Não foi porque estupraram ninguém. Eles infamaram a terra porque simplesmente choraram, dizendo que não tinham capacidade de vencer os inimigos. E entraram em lamentação. E Deus não se agradou disso. O quanto isso daí Deus não se agrada. Pense direitinho. Aquilo que não é por fé é pecado. Eu só estou usando essas expressões, esses versículos, para que a gente entenda quanto Deus é bondoso conosco. Não, Deus não vai lhe condenar, não, porque você andou na dúvida, mas andar na dúvida não é correto e é pecado. Mas ainda bem que a graça do Senhor Jesus é conosco.
E essa graça nos mantém em pé. Se essa graça não estivesse conosco, não tinha espaço para ninguém. Tudo, não é algumas coisas não, tudo que não for de fé é pecado. Todas as vezes que um desafio acontece na sua vida, que você, que eu não creio, não consigo, nos envolvemos nessa atmosfera de dúvida, é pecado. Todas as vezes que você se envolver nessa atmosfera de dúvida, e Deus está dizendo que é com você, que continue firme, sabe, que é a sua cura, que é a sua ajuda, e você infelizmente não anda por isso, não acredita nisto, você criou um ambiente de pecado. O que não é por fé é pecado. Aleluia. Agora, já que todos nós, em muitos momentos, ficamos duvidosos, por que nos achamos no direito de destruir a vida do outro ou de não ajudar o outro, porque o outro incorreu em um erro que não foi igualzinho o seu, mas você incorre em um outro? É por isso que Deus ele nos ensina e Ele é propagador do bem. Porque Ele sabe que todos nós temos fracassos. Todos nós temos falhas. E se fosse depender das nossas virtudes, só virtude, ninguém ia para o céu. Ninguém ia para o céu. Não tem em atitude, em construção de obra humana, não tem ninguém 100% bom. O próprio apóstolo Paulo disse, não julgo que tenha alcançado a perfeição. Ou seja, ele disse, não julgo que todas as minhas obras são boas, corretas. Porque às vezes alguém não está matando ninguém. Não, eu nunca matei ninguém, nunca nem pensei, nunca nem desejei matar ninguém, nunca nem imaginei estuprando ninguém, nunca nem imaginei destruindo a vida de ninguém. Mas considera normal, no dia a dia, sabe, não acredita em Deus, que Deus é sua prosperidade. Por que você não acreditar em Deus, que Deus é sua prosperidade? Por que não? A Bíblia diz que Deus nos abençoa com toda sorte de bênção. Por que eu não acredito nisso? Eu acho que não acreditar nisso, isso aqui é uma coisa que Deus se agrada? É claro que não. A palavra diz que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, você foi irradiado da paz do Senhor. Só que tem dia que você, sabe, você se encontra meio aflito, meio, sabe, parece que tem uma pressão sobre você. E você se esquece que a paz dele está sobre você. E você tem duas coisas. Ou você acredita naquela aflição toda que você sente, ou você acredita na paz que ele disse que estava com você. Das duas, uma. Você acredita em quê? Se você acredita que é um homem realmente cabisbaixo, sabe, depressivo, uma pessoa que não tem a paz, então você é muito duvidoso, você não acredita no que Jesus fez por você. Isso quer dizer que tudo que não é por fé é pecado. Tudo que não é por fé é pecado. Na verdade, quando nós violamos a fé, nós violamos a lei do amor. O que não é do amor é pecado. Se a fé opera pelo amor, está em conexão os dois. É impossível não andar pelo amor e querer andar pela fé. É impossível eu querer andar pela fé e não andar pelo amor. Não tem conexão essas duas coisas. Aleluia. Então nós precisamos aprender o quê? Precisamos aprender e ter um coração ajudador. Querer crescer, querer melhorar, é claro. Querer ajudar o outro a melhorar também. Se alegrar quando vê o outro também bem. Existem pessoas que vê o outro, sabe? O rapaz não tinha nada, aquela mulher não tinha nada. Eu cheguei aqui na cidade, eu tive pessoas que vinham vender mercadoria na minha casa. Vendendo de porta em porta. Hoje tem duas, não sei se tem 3 lojas. É graças a Deus que tenha mais. Que tenha mais. Nós queremos ver, ficamos tristes por causa disso? Não, claro que não. Isso deve ser motivo de alegria, poder ver que o tempo passou e a pessoa, pelo menos em âmbitos financeiros, melhorou. É claro que a vida não se consiste somente em âmbito financeiro. Ela fala de mais coisas além do que isso. Mas você tem que se alegrar por cada fase da vida do outro. As fases boas, você tem que se alegrar. Sabe? Não queira
tomar as coisas dos outros, queira ter também como ele tem, como ela tem, não tem nenhum erro nisso. Você vê alguém prosperando, olha que maravilha, Deus é aquele que prospera também, sim, eu quero prosperar também. Não tem nenhum erro nisso. O erro é quando você diz, eu quero tomar o que ele tem, o que ela tem. Eu vou bolar um plano para derrubá-lo e para que aquilo fique para mim. Aí é errado. Então nós precisamos encontrar a maneira certa. E Deus está falando para mim e para você que nós devemos ser o quê? Ajudador. Aleluia. Então, tudo que não é, guarda essa palavra. Por isso eu digo, leia todo Romanos 14. É muito sério. João, eu vou ler, deixa eu ver aqui a hora, praticamente eu vou ler ainda João, capítulo 7 de João, Evangelho de João, capítulo 7, Evangelho de João. João capítulo 7. Vamos ler. Vamos ler. João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aleluia. O que o Senhor diz aqui é que nós, homens e mulheres, nós só vemos até onde nós alcançamos com a nossa vista. Às vezes você vê algo, mas o que você vê nem é bem aquilo. Muitas vezes é, mas muitas vezes não é. Aleluia. Às vezes sim, às vezes não. Não, como é que diz aqui? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aleluia. Sabe, às vezes por você ver alguém, eu já fiz muito isso também, e a gente tem que se blindar para não fazer. Eu lembro que em uma época acreditávamos que jogar bola era pecado. Hoje parece até ridículo isso, realmente é ridículo. É um esporte, ok? É claro que dentro do esporte você pode incorrer em um erro. Eu já vi pessoas brigando ali, jogando uma bola, então o brigar não é correto. Agora o esporte em si não tem nenhum erro. Mas não sabíamos, achávamos que aquilo era pecado. Eu não assistia nenhuma partida de futebol. Tinha vontade, mas não assistia porque, como a consciência fraca, sem entendimento, ficava fragilizada, e se eu fosse assistir, eu achava que eu estava errado, e